Muito bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. É bom louvar o Senhor, é bom exaltar-lhe louvores ao seu nome, pois Ele é digno pela obra da salvação que Ele nos deu, nos concedeu, pela graça. Como seu povo aqui reunido, estamos aqui para o louvar, para lhe prestar o culto que Ele assim pede do seu povo. Irmãos, nós hoje vamos concluir o Sermão do Monte que começámos no primeiro domingo de Abril. No primeiro domingo de Abril, dia 6 de Abril, se eu não estou em erro, começámos o início da exposição do Sermão do Monte e hoje vamos então concluir este sermão que nos tem desafiado domingo após domingo sobre o que significa ser um filho de Deus. Vamos para o capítulo 7 de Mateus. Todos nós já ouvimos falar na Torre de Pisa. Eu, confesso, quando eu era pequeno, quando ouvi a primeira vez falar da Torre de Pisa, pensei numa torre com o formato de uma pizza, não é? Redondinha, cheia de pepperoni e de queijo. Mas não, a Torre de Pisa é uma torre que está numa região chamada Pisa, em Itália, e todos nós a conhecemos por ela ser famosa por estar inclinada, por estar torta. Muitos turistas tiram fotografias a encenar como se a estivessem a segurar e tudo mais. Aquela construção, ela foi feita no século XII, 1173, 74 mais ou menos. Começou a sua construção, que durou 177 anos. Só que aquela construção teve um problema de base. E qual foi esse problema de base? Foi só ter 3 metros de fundação. Ou seja, para uma torre tão alta, fizeram uma fundação muito pouco profunda e rapidamente o terreno era muito arenoso, muito instável, então a torre começou a inclinar. E desde o século XII até hoje, muitos engenheiros e arquitetos e tudo mais tentaram equilibrar aquela torre, mas não dá, porque o problema está lá no início. Um fundamento muito fraco, muito instável e que nunca mais irá permitir que aquela torre se endireite. E nós hoje vamos falar sobre alicerces e fundamentos. É assim que Jesus termina o seu sermão do monte. E ele diz, então assim, no capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. De Mateus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui a palavra do Senhor. Todo aquele que ouve as minhas palavras, ou estas minhas palavras. E como bons intérpretes da palavra de Deus, nós devemos fazer uma pergunta de interpretação e de observação, que é: quais são estas minhas palavras que Jesus está a referir-se? Estas minhas palavras que Jesus está a referir é todo o Sermão do Monte. Todo este Sermão do Monte. E eu sei que muitos não, é um exagero, alguns não estiveram aqui todos os domingos, não acompanharam todo o sermão, mas nós devemos meditar sobre este sermão como um todo. Notem que Jesus está a falar sobre o que é que significa ser um discípulo
do reino, ser um cidadão do reino de Deus, ser um discípulo de Jesus Cristo. E Jesus começa do capítulo 5, verso 1 a 12, começa por nos dizer o que é o homem feliz neste mundo. O homem feliz não é aquele que tem muitas coisas, não é aquele que impõe a sua vontade, não é aquele que faz o que quer. O homem verdadeiramente feliz, o bem-aventurado, é aquele que começa por ser humilde de espírito, reconhecendo a sua pobreza, a sua falência. É aquele que desenvolve as virtudes de Cristo, mansidão, pacificador, misericordioso, que ama a justiça. O feliz neste mundo é aquele que sofre por amor a Cristo, é aquele que não se importa de ser injuriado, que mintam contra ele, que o prejudiquem por amor a Cristo. E ele é feliz não por causa disso, ele é feliz pelas promessas que estão atreladas a essas coisas. Ele é bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus, porque verá a Deus, porque alcançará a misericórdia, porque será chamado Filho de Deus, porque estará alinhado com os profetas do Antigo Testamento que sofreram pela palavra de Deus. Ele é o bem-aventurado. E Jesus avança e diz ainda que o discípulo, o cidadão do reino, é sal e é luz. Ele é sal num mundo que se está a corromper, e ele é a luz que aponta para a mensagem do Evangelho, para a glória de Deus, para a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O cidadão do reino é aquele que, vivendo neste mundo, impede a corrupção onde ele está e mais, ele aponta para o lugar da salvação. O discípulo e o cidadão do reino é aquele que tem uma justiça, ou seja, não é uma justiça abstrata, é uma vida de obediência diante de Deus, que vai muito para além das meras formalidades externas. Jesus chega a dizer que se a nossa justiça é igual aliás, a nossa justiça tem que ser muito maior, muito mais à frente do que a dos fariseus e dos escribas. E ele depois dá uma série de exemplos no capítulo 5, mostrando, olha, não é só não matar. Não é só tu tirares a vida. É quando tu odeias o teu irmão, quando tu desprezas o teu irmão diante de Deus, tu és um homicida. Não é só não adulterar. É quando tu vês séries com imagens que não deverias estar a ver, vês pornografia, quando cobiças as moças na praia, no parque, no centro comercial e te metes a apreciar as pernas da outra. Já cometeste adultério com ela. És um adúltero de coração. Jesus está-nos a dizer que a nossa obediência não pode ser uma mera formalidade externa, mas tem que ser uma obediência de coração. De coração. Tem que ser algo que parte de dentro. Não, porquê? Porque todo o pecado externo, ele começa lá dentro do nosso coração. O homicídio começa com o ódio, o adultério começa com a cobiça, o roubo começa com a inveja, começa com a ganância. Todo o pecado externo começa com um problema lá dentro do nosso coração. Então a nossa obediência tem que ser interna, de coração. E Jesus avança no seu sermão, no capítulo 6, e ele diz mais o quê? Que não só a nossa obediência é de coração e a nossa observância da lei é profunda, mas também a nossa piedade é sincera, não é hipócrita. Olha, não é para andarem a dar o vosso dinheiro para toda a gente ver, dar a comer aos pobrezinhos e tirar uma selfie. Não é para andar a jejuar e dizer, ai, como eu estou tão fraco, estou a jejuar por amor ao Senhor, e andar a fazer promoção disso. Não é para andar a fazer grandes orações lá fora para toda a gente ver que nós estamos a orar. Mas é fazer todas essas coisas no secreto, sabendo que o louvor que nos importa, o louvor que nós queremos é de Deus, não dos homens. E Jesus alerta-nos para a hipocrisia do nosso coração, quando toda a nossa piedade se resume a mostrar aos homens quão piedosos nós somos. Jesus alerta-nos contra isso. Mas Jesus avança e vai mais longe e diz, até a nossa estabilidade é diferente. Porque apesar de precisarmos de coisas deste mundo, o nosso tesouro
não está aqui. O nosso tesouro não é a nossa conta bancária, o nosso carro, a nossa casa, a nossa roupa, o nosso smartphone. O nosso tesouro é Deus. A luz que brilha nos nossos olhos é Deus. O Senhor a quem nós servimos é Deus. É isso que Jesus nos alerta do capítulo 6, 19 a 24. E a pergunta impõe-se. Então, se eu paro de me preocupar com os bens deste mundo, então vivo do ar? Não tenho que me preocupar com a minha reforma, não tenho que me preocupar com o sustento dos meus filhos, não tenho que me preocupar com nada disso? Nada disso. Jesus não está a dizer isso. Jesus está a dizer para tu não fazeres disso o teu Senhor, o teu Deus, o teu bem supremo. E ele prossegue e diz: descansa, não andeis ansiosos. Preocupem-se em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Porque o Deus que cuida do pardal no céu, o Deus que veste os lírios do campo, Ele sabe o que é que tu precisas. Então, fazendo a escolha de não servires ao dinheiro, de não servires aos bens, de não fazeres dos bens o teu Deus, tu podes entrar numa crise de ansiedade. Então, o que é que eu vou sobreviver? E Jesus diz: não andes ansioso. Deus sabe do que é que tu precisas. Ele está a cuidar de ti como cuida de todas as demais coisas. Preocupa-te em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não te preocupes com o amanhã, nem te deixes amargurar pelo amanhã, porque já basta o mal de hoje, não precisas do amanhã. E Jesus avança e diz que o discípulo e o cidadão do reino é aquele que faz julgamentos honestos, sinceros, não julga sem piedade, sem misericórdia, não julga não tendo em conta que ele mesmo é um pecador, não julga querendo tirar o argueiro, o pormenor lá na vida do irmão, mas descora completamente a trave que tem no dele. Não, ele cuida de si para então cuidar do próximo, cuidar do seu irmão na sua luta contra o pecado. Mas o discípulo, ele também é sábio, porque ele não dá pérolas a porcos. O discípulo é aquele que, sabendo que está a pregar o Evangelho e esse Evangelho está a ser profanado, escarnecido, gozado, ele para de falar. Não dá pérolas a porcos. Porque o Evangelho é demasiado precioso para ser ridicularizado pelos homens. E Jesus avança e diz que o discípulo também é aquele que vive na dependência. Peçam e dar-se-vos-á, batam e abrir-se-vos-á, procurem e encontrarão. O discípulo e o cidadão do reino é aquele que vive na total dependência de Deus, que dá boas coisas aos seus filhos. Nós que somos maus, buscamos o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dá o melhor para Ele, para nós. Vivemos na dependência de Deus. E depois, a partir daí, Jesus então faz-nos o apelo final. Olha, diante deste sermão, diante disto que significa ser um filho de Deus, um cidadão do reino, tu tens uma porta estreita e uma porta larga. A larga é fácil, continua como estás e serás encaminhado para o lago de fogo e enxofre. Entra pela porta estreita. Poucos entram nela, poucos acertam com ela, mas é ela que nos conduz à vida eterna. E cuidado com os falsos profetas, diz-nos Jesus, porque são esses que nos apontam para a porta larga, são esses que nos dizem que não é preciso lutar contra o pecado, Deus ama-te tal como estás, e vem a Ele tal como estás e permanece como estás, porque Deus quer é que tu sejas feliz, mais do que todas as coisas. Então não há luta contra o pecado. São falsos profetas. São lobos com pele de ovelha. Cuidado com eles. Observem a sua vida, o seu fruto, para conhecerem esses falsos profetas. E Jesus ainda vai mais longe e diz: e cuidado com vocês mesmos e com eles. Porque muitos dizem: mas olha para mim, olha para a obra que eu fiz, olha as pessoas que eu já ajudei, demónios que expulsei, prodígios que eu fiz. E Jesus diz: isso não interessa para nada, porque muitos vão chegar àquele dia e dizer: Senhor, Senhor, então não fizemos tudo isto. E o que é que eu lhes direi? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com os falsos crentes. Cuidado com aqueles que se baseiam nas grandes obras para mostrar que são filhos de Deus quando de facto são filhos do diabo. Então,
Verso 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa na rocha. Na rocha. Jesus apresenta-nos dois construtores. Um prudente, ligado à sabedoria, ligado ao bom senso. E esse homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. O segundo construtor é chamado de insensato. É aquele que é desprovido de sabedoria. E a verdade primordial, a primeira verdade aqui é que todos nós estamos num dos dois lados. Todos nós aqui ou somos construtores prudentes ou somos construtores insensatos. Ou estamos a construir algo com fundamento sólido ou estamos a enganar a nós mesmos. Somos um destes dois construtores. Não há um terceiro. Também temos duas casas. E entendemos aqui a casa como a vida da pessoa. E num primeiro olhar são todos iguais. Não há distinção entre casas. Todos sofrem o mesmo tipo de tempestades e de dificuldades. Todos. Não há diferença, é verdade, neste mundo. Não há diferença entre crentes e descrentes. No sentido que crentes e descrentes apanham doenças, morrem, sofrem luto, desemprego, traições, infelicidade. Todos. Nós aqui e as pessoas lá fora. Não há distinção. Não há distinção entre nós. Todos recebem chuva de cima, inundações de baixo e vento dos lados. Todos. Enquanto caminhamos neste mundo mergulhado nesta maldição de pecado, todos sofrem o mesmo tipo de mal. Mas para lá dos males deste mundo, todos aqui chegaremos a estar diante do juízo de toda a terra em algum momento. E onde é que está a diferença? A diferença está na seguinte comparação, os dois fundamentos. Estes dois homens edificaram cada um uma casa, que sofreram o mesmo tipo de ataque. A diferença está no fundamento. E fundamentos são importantes, irmãos. Não sei se os irmãos sabem, devem saber, na Gafanha não é permitido construir um edifício com mais de 4 andares, por causa do tipo de terreno. Não é possível. É perigoso. Fundamentos são importantes. E estes dois homens construíram a sua casa em fundamentos diferentes. O prudente é aquele que construiu a sua casa na pedra. O insensato construiu a sua casa na areia. E agora tenho que tirar aqui um mito que às vezes anda na nossa cabeça, por causa de uma música. Que é, como é que é a música? Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Na Palestina não há à beira do mar. Eles não constroem à beira do mar. Eles não tinham casas na praia, como nós gostamos de ter aqui na Praia da Barra. A questão é que eles construíram. A diferença não está com um construiu lá na pedra, lá na montanha, e o outro lá na Praia da Barra. Não é essa a diferença. A diferença está em que um cavou até encontrar pedra, o outro construiu sobre a superfície. Os irmãos podem ver isto melhor se abrirem em Lucas capítulo 6. Eu peço a gentileza só de abrirmos esta passagem. Lucas capítulo 6, verso 46 a 49. Aliás, só o 47. Lucas 6. Lucas 6, 47, está ali já, projetado. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Ou seja, alguém que foi cavando até... Ok, encontrei pedra. Agora, a partir daqui, construo o meu alicerce para a minha casa. Ao contrário do outro que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Então, construir sobre a pedra e sobre a areia não é lugares diferentes. São tipos de construções diferentes no mesmo sítio.
Um cavou até achar bom fundamento, o outro construiu sem fundamento algum, sobre a superfície. Então nós perguntamos o que significa construir sobre a rocha e sobre a areia. Uma só coisa. É ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Nós às vezes ouvimos a palavra rocha, pensamos logo, a rocha é Cristo, não é? É logo. Mas aqui o texto não nos está a dizer isso. Aqui o texto está a dizer que esta rocha sobre a qual construímos a nossa casa é ouvir as palavras de Jesus e obedecer às palavras de Jesus. Aquele que constrói a casa na rocha é o que ouve e obedece. Aquele que ouve e não obedece constrói sem alicerces. E este é o ponto central, irmãos. Que tipo de construtores temos nós aqui hoje, esta manhã? Que tipo de construtores estão aqui a construir a sua vida? Notem os irmãos que Jesus não está a falar de pessoas crentes e de descrentes que não querem saber nada do Evangelho. Não. Deus está a falar de duas pessoas que ouvem as palavras de Jesus. Duas pessoas que vão à igreja. Duas pessoas que ouvem sermões. Duas pessoas que até compram livros cristãos. Duas pessoas que aparentemente são iguais. É impossível de distinguir aos nossos olhos. São iguais. Todos aqui cantámos os mesmos coros. Participámos das mesmas leituras. Todos aqui. No entanto, eu estou certo que há aqui pessoas a construir na rocha e certamente haverá aqui alguém a construir na areia. Mas todos ouviram as palavras de Jesus. E pensando nesta imagem que Jesus nos dá da construção, eu quero desafiar-te a pensar na tua própria vida. A obediência a Jesus muitas vezes é como alicerces. São invisíveis. Não se notam. Não são elogiados. Ninguém para numa construção e diz que magníficos alicerces aqui estão. Mas, sem dúvida, sem eles, nenhum edifício fica de pé. Apesar de não serem vistos, não serem elogiados, não serem notados, assim é a tua obediência e a minha obediência. Ela não é para ser exaltada, vista, notada, mas é ela que vai segurar a tua vida. Essa obediência à palavra de Deus. Pensando neste contexto maior do texto, no Sermão do Monte como um todo, viver em obediência a Jesus significa perdas terrenas, momentâneas, significa abdicar de certos benefícios, de um determinado estilo de vida. Porém, é assim que deves construir a tua vida, na obediência a Jesus. Na escola, o jovem ausenta-se de certas conversas, ausenta-se de certas práticas do grupo, significa até às vezes algum isolamento dos colegas. Mas ele vai construindo a sua casa na obediência. Os seus alicerces são na obediência a Deus. Lá na fábrica, lá no escritório, a mesma coisa. A gente vai abdicando, vai saindo, vai perdendo algumas coisinhas, não somos como os outros, mas vamos construindo a nossa vida na obediência a Cristo. Construir a casa na rocha significa ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Como fazer isso? Simples, através da obediência à palavra. Quando a gente fala as palavras de Cristo, nós estamos a falar a palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada. É ler e obedecer a estas palavras. Tu não podes dizer que amas a Deus, que tens muita fé em Jesus, se depois não obedeces. É um auto-engano. O amor a Cristo está ligado à obediência a Ele, em confessá-lo como Senhor, em submeter-te ao seu comando. Não podes dizer que amas a Deus se rejeitas Jesus como teu Senhor. Não podes dizer isso.
Sabem, os fariseus e os escribas diziam que o seu pai era Abraão. Nosso pai é Abraão. E Jesus diz a Abraão: vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Se vocês fossem verdadeiros filhos de Abraão, também se regozijariam comigo. Muitos judeus diziam: nós somos fiéis a Moisés, à lei de Moisés. E Jesus disse: se de facto cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Não podes dizer que és fiel a Moisés, que és leal aos ensinamentos de Moisés, se depois não crês sobre aquele de quem Moisés escreveu. Muitos diziam: nós temos, o Deus é o nosso Pai, nós amamos a Deus Pai. E Jesus diz que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não podes dizer que amas a Deus, que serves a Deus, se rejeitas o Filho. E rejeitar o Filho não é dizer que Jesus não é profeta, não é o Filho de Deus. Rejeitar o Filho é ouvir aquilo que Ele diz para tu fazeres. E tu dizes assim: eu não quero fazer. Isso é rejeitar o Filho. Muitos hoje dizem amar a Jesus. Afirmam ter muita fé em Deus. Mas na prática vivem com a mesma preguiça daquele homem que não quis construir alicerces. Querem uma fé rápida, instantânea, sem esforço, sem profundidade. Mas não é possível resistir no dia mau se a tua confiança não for fundamentada na obediência. Aquele homem iludiu-se. Ele talvez tenha terminado a casa até mais rápido, né? E mais barato, porque afinal não pôs alicerces. E o outro é que parecia o tolo. Até que chegou o dia da tempestade, o dia da inundação, o dia do vento. E aí se prova quem é de facto insensato. Inicialmente até parecia mais esperto. Mas com a dificuldade e o dia do juízo a casa caiu. E Jesus não diz apenas que caiu, irmãos. Jesus está a dizer que foi grande a sua ruína. Tudo que construiu, tudo que parecia firme e seguro foi destruído. Porquê? Porque construiu uma vida religiosa, de aparência, mas não de obediência. Construiu uma vida religiosa de aparência. Parecia crente. Parecia que amava a Deus. Parecia que queria louvar o Senhor a todo o tempo. Ele parecia isso tudo. Mas nunca obedeceu a Deus. E vem o dia da calamidade. E é grande a sua queda. Toda a sua religião vai por água abaixo. Irmãos, a obediência é a marca do crente. Lemos lá no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 1 João 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 2,4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou então Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não quero, irmãos, aqui que ninguém fique com a sensação de que a salvação é pela obediência e pelas obras. Não, a nossa salvação é pela graça bendita do nosso Deus, através de Jesus Cristo. É pela fé, pela confiança em Jesus, sem o auxílio de obras. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Nós não fazemos nada para contribuir para a nossa salvação. Ninguém aqui diz: Senhor, eis aqui as minhas obras, salva-me. Ninguém. Porquê? Porque a salvação é única e exclusivamente pela fé, mediante a graça que há em Cristo Jesus. Ponto. Porém, esta fé salvadora, ela é acompanhada de obediência. Obediência. Este novo caminhar traduz-se num caminhar de obediência.
evocando um grande pregador que faleceu esta semana, John MacArthur. Ele tem 2 livros que eu aconselho vivamente a lerem, que é o Evangelho segundo Jesus e o Evangelho segundo os Apóstolos. E ele vai combater uma ideia que está presente no ultradispensacionalismo, mas não só. Esta ideia de que nós somos salvos porque Jesus é o nosso Salvador, mas não tem que ser necessariamente o nosso Senhor. Ora, isto é um erro. Jesus ou é o nosso Senhor ou não é o nosso Salvador. Não podemos ter uma das partes. Ou Jesus é o nosso Senhor ou Ele não é o nosso Salvador. Então nós que somos salvos pela fé, nós agora passamos a viver uma vida de obediência porque reconhecemos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor, façamos o que Ele manda. E olhem as promessas maravilhosas para aquele que obedece. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que tu provas o teu amor a Jesus? Tu amas a Jesus? Tu amas a Jesus? Como é que tu provas esse amor? Obedecendo à sua palavra. João 14:23 diz: se alguém me ama, tu amas a Jesus. Eu estou certo que todos nós aqui responderíamos: sim, eu amo a Jesus. Mas esse amor, ele é provado, comprovado pela obediência. É que se tu não obedeces, tu não amas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. Nós somos exortados a fazer este exame. A Escritura ensina-nos. 2 Coríntios 3:15, 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, examina-te a ti mesmo. Não vivas na ilusão de construir um palácio de aparências, mas depois não há firme fundamento na obediência a Cristo. Para de viver dessas aparências. Eu estou a viver, e esta é a pergunta para ti e para mim, estamos a viver de declarações de fé? Eu amo Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Estamos a viver destas declarações de fé ou de uma obediência real ao senhorio de Cristo sobre a nossa vida? Dizemos, Deus está no controlo, mas depois as nossas decisões são tomadas por nós mesmos, sem oração, sem busca da palavra. Podemos dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, mas ignoramos os seus mandamentos bíblicos para a escolha do homem, da mulher, do casamento, das finanças, da casa e tudo mais. Jesus é o Senhor da minha vida, mas depois eu namoro com quem eu quero, eu caso com quem eu quero, eu educo os meus filhos como eu quero, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, Senhor, eu quero servir-te na igreja. Mas ignoras o primeiro mandamento, que é servires no teu ministério lá na tua casa. Senhor, eu quero servir-te no louvor, na pregação, nos estudos bíblicos. Eu quero servir-te, Senhor. Mas depois não pastoreias a tua esposa, os teus filhos. Senhor, eu quero adorar-te no culto, mas depois mantens pecados ocultos, não confessados. Como é que tu estás a construir a tua vida? A palavra alerta-nos para este perigo de nos enganarmos a nós mesmos, com esta aparência de piedade, de religião, mas ignorando a obediência real. Se assim fazemos, estamos destinados ao desespero no dia mau. O dia mau virá. Jesus não está a dizer se vier, é quando vier. Ele vem. Ele vem. A pergunta é: como é que tu julgas permanecer de pé nesse dia? Se tudo aquilo que tu construíste é uma mera encenação de piedade. O meu apelo hoje é que voltes a olhar para ti, para o teu coração, e peças aquilo que nós cantamos: sonda-me, ó Deus.
Prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, e mostra-me o caminho da justiça. Sonda-me, Senhor, mostra se há fachada, aparência, ilusão, auto-engano no meu coração. Mostra-me, Senhor, se eu estou a construir uma religião de fachada onde nada disto é verdade ou se estou a viver na obediência. Mostra-me, Senhor, sonda o meu coração. Vê como tens vivido este relacionamento com Jesus, para que no dia da tempestade possas permanecer de pé com a tua fé reforçada. E Jesus conclui, versos 28 a 29, e diz que as pessoas estavam maravilhadas com o seu ensino. Jesus ensinou profundamente sobre o que significa ser um filho de Deus, um cidadão do reino. E a razão para esta admiração, porque é que as pessoas estavam admiradas ao ouvir aquele sermão? Primeiro porque, sem dúvida alguma, era o pregador dos pregadores. Era a palavra encarnada que estava ali a falar diante dos homens. Era o verbo divino que estava ali a proferir a palavra de Deus para aquelas pessoas. Não há como não ficar maravilhado com aquilo. Diz que a sua palavra, ele pregava, ele falava com autoridade. Com autoridade. Irmãos, este é o ponto final para este sermão. As palavras de Jesus não são meras opiniões, não são meras interpretações, não são ilações da lei. As palavras de Jesus são palavras do Deus encarnado que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A questão é, olhando tu para este sermão, olhando tu para estas palavras, vais ser submisso ao Verbo encarnado ou ainda continuas a manter uma piedade de fachada, uma ilusão? Jesus é claro, se tu hoje ouviste as palavras de Cristo e não obedeces, estás-te a enganar a ti mesmo. Construir uma casa sem alicerces. Lembra-te, não estás a lidar com a opinião. Tu estás a lidar com palavras que te salvarão ou te condenarão. Se alguém ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. Mas se alguém as ouve e pratica, é prudente e sábio. Como é que tu estás a construir a tua vida? Que o Senhor nos abençoe.